Mateus 9, dos versos 35 a 38. Por favor, os irmãos, leiam o texto. Jesus Jesus percorria todas as cidades e povoados. Primeira coisa, Jesus se interessa por pessoas. Onde há gente, Deus está ali com seus olhos. Onde há pessoas, há interesse da parte de Deus. Jesus percorria as cidades e povoados, ensinando, pregando o Evangelho. As duas primeiras ações de Jesus: ensinando, pregando o Evangelho, e depois disso, curando todo tipo de enfermidades. O que Jesus nos mostra aqui, a primeira necessidade do homem é a espiritual, embora tenha necessidades físicas. A pregação do Evangelho vem primeiro. Nem sempre, na prática, nesta ordem, mas na prioridade, sim. Ou seja, pode ser que tenhamos uma abordagem com alguém que seja em outro nível, em primeiro lugar. Mas a prioridade daquela abordagem é a pregação do Evangelho. Diante disso, nós vemos que o texto, conforme diz o grande pregador falecido recentemente, John Stott, ele diz que esse texto, Jesus traz três ações, ou há três movimentos de Jesus no texto. Primeiro, o texto diz: vendo as multidões. Jesus viu. Vamos repetir? Jesus viu. Nós temos visto a multidão, temos olhado para o mundo e para a nossa cidade como um povo que precisa da graça de Deus. Jesus viu. Às vezes a igreja fecha os olhos, mas Jesus continua vendo. Nós precisamos pedir a Jesus que vejamos o que Ele está vendo, porque os olhos que veem são os mesmos olhos que choram. Precisamos pedir ao Senhor que não sejamos uma geração de olhos secos, que chora pouco pelos perdidos. O segundo movimento nesse texto, depois de Jesus ter visto, é que Jesus sentiu. O texto diz: vendo as multidões, compadeceu-se delas. Posso ver, mas não me compadecer. Posso ver, mas não sentir. Posso detectar a miséria alheia, mas não sentir nada. A igreja, corpo de Cristo, que é a cabeça, precisa receber da cabeça as emoções, as atitudes. Compaixão, ou ter compaixão no original, é um termo que tem a ver com ter as entranhas embrulhadas. Não tem quando você vê algo que é tão pesado que você perde a fome, que você se sente revirado todo por dentro? Essa é a palavra original do texto: teve compaixão. Jesus viu e ele sentiu-se envolvido e comprometido com a miséria do povo. O terceiro movimento do texto, o terceiro movimento que o texto mostra em Jesus, é que Jesus concluiu, como disse Stott. Então ele viu, ele sentiu e ele concluiu. Vamos juntos. Ele viu, sentiu e concluiu.
Qual é a conclusão? A conclusão é: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A colheita é grande, mas pouca gente se habilita. Essa conclusão, meus irmãos, não é uma conclusão qualquer, é uma conclusão de Jesus. E quando nós olhamos para a igreja de Jesus, nós vemos de fato que há muitas pessoas aqui assentadas e lá fora perdidas, mas que poucos dos assentados na igreja de Cristo, seja aqui ou seja em qualquer igreja do mundo, poucos são aqueles que estão nas fileiras de frente. Poucos são aqueles que aproveitam as oportunidades de pregar a palavra de Deus. É claro que é uma grande bênção nos envolvermos com as coisas da própria igreja. Dá uma alegria grande. Os trabalhos que temos aqui, sejam nas canções, sejam em trabalhos tão especiais como esses que estão sendo feitos, os trabalhos com as crianças, todos esses são trabalhos importantíssimos para a edificação da igreja. Mas há um trabalho onde os trabalhadores nunca são em excesso, nunca estão no excesso de contingência. É o trabalho da pregação aos perdidos, é o trabalho com a contribuição de envio a missionários. Hoje, a Junta de Missões Mundiais, por exemplo, não sofre de crise financeira, embora a crise mundial, na qual o Brasil também esteve inserido, né? Ou a crise no Brasil, seja o que for, em que instância. A crise maior hoje é: há poucos que oram por missões e há poucos que se voluntariam para o trabalho missionário. Diante disso, Jesus, como sempre, está certo. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. A colheita é grande, poucos são os ceifeiros. Sabe por que ele diz a colheita é grande? Porque o Senhor já tem preparado os corações. Porque a obra do Espírito não falha nunca. E a da igreja não pode falhar também. O que Jesus está dizendo é: o que eu devia fazer, já fiz. O trabalho do Espírito Santo sempre está pronto, mas o trabalho da igreja sempre está por fazer. Pensemos nisso nessa manhã, e que nós não sejamos negligentes, e que os mesmos movimentos que Jesus apresenta nesse texto sejam os movimentos que o Espírito Santo vai gerar em nós, para que possamos ir à colheita, que possamos ver, sentir, concluir, síntese de tudo, agir. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, e que o amor de Deus transpasse o nosso coração com dor alheia, com dor na alma pelo perdido. E que cada oferta missionária seja uma oferta, meu irmão, minha irmã, não para que alguém veja, e nem para que a minha igreja alcance alvo X ou Y, mas que seja um alvo a ser alcançado: a obediência a Deus e a manifestação da sua glória no mundo. Que a minha e que a sua oferta tenham esse objetivo final. E consequentemente, Deus fará grandes coisas no pouco, na pequena semente que podemos colocar. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Até que Ele venha.